Então, boa noite a todos, primeiramente. Eu quero agradecer pela oportunidade que me foi dada pelo Vitor de estar aqui compartilhando um pouquinho, né, das minhas experiências dentro do estágio e como a Ensine está me apoiando nisso, como o que eu tenho tirado e usado na vida profissional. Então, eu sou estagiária, né, na parte de desenvolvimento de soluções baseadas em inteligência artificial do Colégio Apogeu. E E aqui um cronograma, basicamente, só falando que eu saí do Colégio Apogeu em 2021, no terceiro ano do ensino médio, fui para o UFJF em uma outra graduação, né, que eu faço atualmente também, e em 2024 que eu tive essa oportunidade de estar na Ensine e também estagiando com o Colégio Apogeu. Então, eu trouxe um pouquinho dos projetos que eu tenho desenvolvido dentro do meu estágio, que foram o classificador de e-mail atrelado com IA, assistente de reuniões atrelado com IA, o bot classificatório de mensagens das redes sociais, automatização com a API da GUP, a introdução da IA na grade curricular de alunos e uma plataforma de perfil comportamental atrelado com IA. Bom, falando um pouquinho mais sobre o classificador de e-mails atrelado com IA, ele foi o primeiro problema que me foi apresentado no estágio. E ele foi feito conforme a questão problema da organização de e-mails do diretor da rede, na qual ele me informou que recebia cerca de 900 e-mails por semana. E isso estava dificultando ele de focar nas atividades mais importantes, de ler os e-mails mais importantes. Então, eu procurei muito, estudei muito sobre o assunto, né? E vi que já existiam soluções pagas para isso, só que exigiam um custo elevado. Então, a solução grátis que eu encontrei foi a criação de um organizador de e-mails por via dos marcadores do Gmail. E para isso, eu utilizei a API do Gmail para criar esses marcadores conforme a necessidade dele, que poderiam ser importantes, não importantes, reuniões, eventos, coisas relacionadas do tipo. E após a gente criar esses marcadores, eu capturava esses e-mails por meio de um código Python, né? Que chegavam na caixa de entrada, e esses e-mails, como eles têm o corpo em HTML, né? Como ele chega para a gente no código, eu usei a biblioteca Build-Soap do Python, que limpa esses campos para ele ficar legível para a gente dentro do código. E após isso, capturando as informações de quem enviou o e-mail, o assunto, o corpo, a mensagem e como ele armazena essas variáveis, eu formatei tudo isso e com o auxílio da API da Gemini, eu classifiquei aqueles e-mails entre uma das categorias se baseando pelo prompt escrito do Gemini e o script que termina o processo colocando aquele e-mail classificatório nos marcadores de Gmail. E ao final do dia, todos aqueles e-mails que são importantes, eles vão para o mesmo processo de classificação no Gemini, e porém, ele vai gerar um resumo diário, ao invés dele enviar para qualquer um desses marcadores, ele vai enviar para o marcador específico resumos diários. E com isso, a data do resumo e o corpo do e-mail vão estar dentro desses resumos diários todos os dias, com todos os e-mails classificados como importantes. Então, para isso, toda vez que eu começo um projeto, eu começo levantando a questão problema, o resultado esperado e como eu posso fazer ele. Então, aqui eu coloquei como ele foi feito, por já estar feito, mas é um norte que eu tento seguir para me organizar dentro do projeto. Falando um pouquinho de outro projeto, agora o assistente de reuniões atrelados com IA, ele foi uma outra solução que eu desenvolvi, um software de gravação de reuniões que ele gera notas e resumos dos pontos importantes das reuniões online. E da mesma maneira que da solução do classificador de e-mails, o Apogeu ele estava precisando de um programa que gerasse notas e resumos dos pontos importantes da reunião e enviasse para os outros participantes. Então, essa solução também ela já existe no mercado, porém, ela é paga. Então, como a rede é grande
e a expectativa é distribuir esses projetos em toda a rede. A solução gratuita que eu encontrei foi usar a biblioteca no PyAudio e ela vai gravar os áudios do microfone e do alto-falante do computador, bem como as APIs do Speech to Text, do Google Calendário e do Gmail do Google, e também o Gemini, ele vai resumir e gerar os pontos importantes. Então, essa solução, ela foi feita também no script em Python, através dessa API do Google, dessas APIs do Google. Então, a cada 10 minutos, ela vai verificar a agenda de reuniões da pessoa, e se houver uma reunião agendada, ele vai criar uma tarefa agendada para o dia e por horário específico da reunião, que vai estar no Google Calendário dessa pessoa, e se essa reunião ela for cancelada, ele também vai cancelar essa tarefa, e no horário da reunião, um outro script, ele vai enviar a gravação de áudio, ele vai estar gravando essa gravação de áudio, e ele vai condensar esse arquivo em áudio, e esse arquivo em áudio, ele vai ser pego pelo Speech to Text do Google também, e ele vai transcrever aquele áudio em texto. E esse texto ele é passado para a API do Gemini, que através de um prompt, ele cria o resumo e os pontos principais e vai encaminhar, né, para todos os participantes da reunião, aquele script, aquele resumo, via também a API do e-mail, do Gmail, no caso, né? Falando também um pouquinho do bot classificatório de mensagens nas redes sociais, mais especificamente para o WhatsApp, que seria a ideia dele, que ele foi criado, ele lê essas mensagens que chegam no WhatsApp da pessoa e ele analisa se essas mensagens são de cunho importante ou urgente. E se caso forem, esse bot ele envia a mensagem no privado para a pessoa, informando que X pessoa enviou essa mensagem e que ele deverá responder assim que possível. Esse bot ele funciona como um script em Python também, conforme todos esses projetos que eu estou falando. E ele usa a Green API, que essa é uma API paga, que infelizmente o WhatsApp ele não aceita APIs que não são verificadas, então essa foi a opção mais favorável que eu encontrei de estar fazendo esse projeto. Então, essa API ela é de um site de automatização verificado do WhatsApp, e o primeiro passo para fazer nesse caso é verificar o número do celular com essa API, e a partir disso o código ele lê as mensagens que chegam e dispara essas mensagens para o Gemini, que através de um prompt ele analisa essas mensagens e envia isso para a pessoa, como eu já havia dito. Em quarto, eu trouxe também um projeto que foi o da plataforma de perfis comportamentais, atrelados com IA também, né? Que ele, basicamente, ele é um site, uma plataforma que analisa o perfil comportamental de novos candidatos da rede, baseado no método comportamental DISC e o Enneagrama, que atualmente esse projeto ele ainda está em andamento, eu estou em melhorias com ele, mas agora, atualmente, nele a gente só está usando o método DISC. Então, eu desenvolvi esse site, né, que consiste na aplicação web com HTML para a criação de telas, né, e o CSS para estilização das telas. E o Flask do Python, né, que ele vai integrar essas páginas de HTML e a metodologia que a gente está usando. No caso, pode ser uma ou mais de uma. No caso, a gente começou usando duas, mas diminuímos para uma para ter uma maior eficiência da análise. Então, com isso, na página inicial desse site, ele vai pegar o nome do candidato, a unidade, e ele vai fazer um questionário, esse candidato, e após ele submeter esse questionário, o Gemini ele vai analisar as respostas dele e vai enviar pela API, né, do Gmail essas respostas já analisadas pelo Gemini em formato de PDF, com essas metodologias já aplicadas
nas respostas desse candidato. Então, a gente cria um relatório desse candidato baseado nessas metodologias usadas. Então, gente, todos esses projetos, tudo isso que eu estou fazendo dentro do meu estágio, eles só foram possíveis, né, serem feitos com o apoio das aulas, da ensino, com os ensinamentos dos professores e a aplicação de tudo isso. Então, para mim, foi muito importante, né, a cada atividade ir brincando com as possibilidades. Se o exercício era de um jeito, eu tentava experimentar ele por fora, revisava muito a teoria, estudava por fora, né? Então, para mim, os pontos que foram essenciais também foram o levantamento de requisitos, que é muito importante para você entender, né, a questão problema, o que esse projeto ele está pedindo da gente, o que a gente precisa estar estudando para ele, o levantamento de ideias, pesquisas na documentação do que a gente está usando, das APIs, até mesmo pegar insights das IAs, né, que já existem no mercado, e também a leitura de documentações, como eu já havia dito, que é muito importante, que nela a gente vê como a gente pode fazer, como a gente não pode fazer e como deve ser feito. E os pontos cruciais que, assim, que eu achei mais importantes na aplicação desses projetos que a gente viu em aula até agora, para mim foram com certeza o Python, né, que é a base de todos esses projetos que eu fiz. O código sempre é nessa linguagem. O SQL, que por mais que eu não tenha feito uma aplicação ainda prática nele dentro do estágio, ele é muito importante, né, dentro de bancos de dados. A leitura de documentação, mais uma vez, a análise exploratória do professor Ranieri, como no NumPy, o Pandas, também muito importantes. As APIs, que, embora a gente não tenha visto de forma teórica nas aulas, o professor Danilo já trouxe para a gente as APIs aplicadas nos exercícios. Então, nós já tínhamos assim, uma visão sobre como fazer, como usar, como ler a documentação, né, que é muito importante, que é o ponto inicial de tudo isso, de todos os projetos. O Git, o GitHub também, que são muito importantes para todos que são da área, né? E para mim, o que funcionou para mim foi estudar muito por fora, fazer cursos extras, pegar toda essa matéria e revisando, né? Porque às vezes a gente aprende lá atrás e vai ser útil lá na frente. Então, é muito importante a gente estar revisando durante todo o tempo que a gente for tendo aulas e revisando as matérias anteriores. E também, para mim, foi muito importante documentar cada projeto, porque às vezes a gente volta em um projeto e já não lembra muito bem como ele foi feito, em qual caminho a gente seguiu, mas a documentação, ela serve para isso, para a gente escrever como foi feito, para qual caminho a gente seguiu, o que a gente usou, o que não usou, o que funcionou, o que não funcionou. Então, é muito importante a gente documentar nossos projetos. E ter um portfólio no GitHub, ter uma conta no LinkedIn também é muito importante, porque o LinkedIn não é só uma plataforma da gente ser visível no campo profissional, mas por meio dele a gente também tira muitos insights importantes de estudo, como o professor Danilo também já passou para a gente. E para quem está procurando, né, uma oportunidade, é muito importante também focar em fazer um portfólio, em vincular isso ao LinkedIn. Então, tudo isso foi muito importante para mim e útil. Então, eu chego por aqui na minha apresentação. Eu agradeço mais uma vez ao Vitor, a todos os professores. Foi isso. Ah, que legal. Pô, parabéns, viu, Sofia? Parabéns Obrigada, mesmo. Vitor. Alguém tem um comentário? Acho que o pessoal desmaiou, Sofia, de susto. Não, eu fiquei aqui até com. Hã? Opa, calma aí, o microfone deu pau. Fiquei até com inveja, pô, tá doido. Imagina, Caio. A Não, próxima aula apresentação quem aqui. vai dar é a Sofia, tá, gente? Não, Não, porra. graças ao Senhor, todos os ensinamentos, professor Danilo, foi muito importante tudo isso, né?
para estar ensinando o caminho mesmo para a gente, onde a gente deve seguir, o que a gente deve pesquisar, o que a gente deve estudar. Então, foi muito importante as matérias do senhor para mim. Que bom. E, Sofia, como que está esse conhecimento que você tem com o curso de nutrição? Conseguiu fazer alguma conexão? Bom, então, às vezes eu consigo fazer algumas automações, né? Por exemplo, em tabelas nutricionais, uma seleção, uma consulta no SQL, dá para me fazer também, mas, assim, diretamente, ainda não tem uma ligação. Entendi. Poxa, que legal, Sofia. Parabéns, viu? Fiquei muito feliz. Obrigada, Que bom que está podendo ajudar muito aí no seu estágio com o McKerley lá na com Pojô. certeza.